E se tudo ao seu redor agora não for real e só existir porque você está lá para observá-lo? Pode soar como uma questão filosófica, mas é uma que tem intrigado os humanos por séculos. Agora, o que exatamente você quer dizer com realidade? Você diria que é o mundo físico que vemos e com o qual interagimos, ou é algo mais abstrato, como nossos pensamentos e emoções? Ou vamos definir assim, é a totalidade de todas as coisas, estruturas, eventos e fenômenos que existem, sejam observáveis ou não. Mas esta definição reconhece que a realidade se estende além do mundo físico que podemos ver e tocar e inclui conceitos abstratos, como pensamentos, emoções e ideias. Você vê como é difícil entender sua verdadeira natureza. Você já experimentou acordar de um sonho, apenas para descobrir que na verdade ainda está dormindo? Sonhos dentro de sonhos às vezes acontecem. René Descartes, um filósofo francês, argumentou que, se não podemos nem mesmo dizer com certeza se estamos sonhando, então como podemos saber com certeza qualquer verdade sobre o mundo em que parecemos viver? Sua famosa afirmação, penso, logo existo, vem da constatação de que para pensar é preciso existir e essa é a única verdade além de qualquer dúvida. O filósofo chinês Zhuangzi sonhava em ser uma borboleta, voando de um lado para o outro, para todos os efeitos. De acordo com Zhuang, ele estava consciente apenas de sua felicidade como uma borboleta, sem saber que ainda era um ser humano. Quando ele finalmente acordou, ele disse, agora eu não sei se eu era um homem sonhando que era uma borboleta, ou se agora sou uma borboleta, sonhando que sou um homem. Entre um homem e uma borboleta, há necessariamente uma distinção. Outro grande filósofo, Platão, explorou essas questões em sua famosa Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna começa com uma cena pintada de um grupo de prisioneiros que viveram acorrentados à parede de uma caverna escura durante toda a vida. Atrás deles há uma passarela e uma fogueira sendo acesa para exibir sombras na parede em frente aos prisioneiros. Todos os dias, essas pessoas nas cavernas observavam sombras projetadas em uma parede branca. Para eles, essas sombras são reais e moldam toda a sua realidade. Agora imagine que um dos prisioneiros sai da caverna e caminha para o sol. Pela primeira vez em sua vida, ele é exposto ao sol e à luz. Ele agora pode finalmente ver as verdadeiras formas e realidade das sombras que ele pensava serem reais. Nesta alegoria, o que ele pensaria de seus companheiros na caverna? Ele provavelmente sentiria pena deles e de sua realidade limitada. Agora, se ele voltasse para a caverna e contasse a eles sobre o que viu, eles provavelmente iriam rir dele e pensar que ele estava louco. A Alegoria da Caverna de Platão explora a tensão entre a realidade imaginada que pensamos ser real, à qual podemos nos referir como sombras nesta situação, versus a realidade que é a verdade, uma realidade fora da caverna em vez de sombras. A Alegoria da Caverna de Platão ilustra pelo menos duas coisas. Primeiro, representa o relato de Platão sobre a natureza da realidade e sua compreensão da essência. Em segundo lugar, é uma lição sobre o que a filosofia faz, revela a verdadeira natureza das coisas. Sem fazer filosofia, ficamos no escuro. Em suma, a Caverna de Platão é uma alegoria da condição humana, cada um de nós é um prisioneiro, acorrentado com uma ilusão distorcida da realidade. Para ganhar autonomia individual é preciso despertar nossa consciência, é preciso matar nossas imperfeições e liberar os sentidos. Se o sistema do distrito escolar dissesse amanhã que 2 mais 2 é igual a 5 e não mais 4, muitos seguirão a nova regra porque são matemáticos e sabem mais do que nós. Portanto, o que eles dizem é verdade. Todas essas pessoas desempenham um papel na criação dessa falsa realidade ou realidade sombria que todos percebemos como a verdadeira realidade. Não temos autonomia individual, apesar do sistema afirmar que possuímos essa liberdade fundamental. Então o que temos que fazer? Sua realidade é uma percepção ou como os hindus gostam de chamá-la, o Maya. Seus 5 sentidos permitem apenas que você perceba uma mera invenção da realidade. A natureza tridimensional do nosso mundo limita nossa visão do mundo com seu paradigma de dualidade prevalecendo em todos os aspectos de nossas experiências na Terra. Pense bem, não existem verdades absolutas neste mundo, existem apenas diferentes lentes de percepção. As estrelas que você vê no céu são, na realidade, vislumbres do seu passado. As cores que você percebe como vermelho, amarelo, azul e assim por diante são apenas reflexos de diferentes comprimentos de onda da luz. O corpo humano médio contém cerca de 7 octilhões, um 7 com 27 zeros, de átomos e todos eles aparentemente sabem exatamente o que fazer para desempenhar com sucesso sua função. Teias ocultas de informação devem, portanto, guiar os átomos e moléculas em suas reações bioquímicas, ao mesmo tempo em que obedecem às leis da física quântica.
Tudo isso ocorre dentro dos subsistemas da maquinaria celular. A consciência pode ser universal, no sentido de que todo sistema pode ter algum grau de consciência. Essa visão às vezes é chamada de panpsiquismo. Todo sistema é consciente, não apenas humanos, cães ou outros animais, mas até micróbios. Mesmo um fóton pode ter algum grau de consciência. A ideia não é que os fótons sejam inteligentes ou pensantes. Mas talvez os fótons possam ter algum elemento de sentimento bruto e subjetivo, algum precursor primitivo da consciência. Isso pode soar um pouco estranho para você. Quero dizer, porque alguém pensaria uma coisa tão louca. A motivação vem da ideia de que talvez a maneira mais simples e poderosa de encontrar as leis fundamentais que conectam a consciência ao processamento físico seja vincular a consciência à informação. Onde quer que haja processamento de informação, há consciência. Onde há processamento de informações complexas, como é um ser humano, há consciência complexa. E onde há processamento de informação simples, há consciência simples. Muito antes do desenvolvimento da física quântica, no início do século XIX, Arthur Schopenhauer desenvolveu sua filosofia da vontade, que publicou em um pesado volume chamado O Mundo como Vontade e Representação. A principal tese de Schopenhauer é que o mundo pode ser dividido em duas partes, vontade e representação. Simples o suficiente. Mas para ele, estes tinham significados muito específicos. Representação é como o mundo aparece para nós. Isso pode ser a cor de uma flor ou o spin de um elétron. A vontade é a essência subjacente das coisas. As ideias de Schopenhauer sugerem que a realidade subjacente do universo não é de determinismo essencial, mas de vontade. E isso determinaria como a realidade é representada para nós, até mesmo medições objetivas como a posição ou momento de uma partícula quântica. Uma interpretação da física quântica é que isso é exatamente verdade. Na física quântica, temos o misterioso fenômeno do emaranhamento. No emaranhamento, duas partículas estão correlacionadas uma com a outra, de modo que, quando você mede uma, ela afeta a outra. No nível mais fundamental de nossa existência, a realidade está longe de ser objetiva. Em vez disso, é análogo a uma série de experiências subjetivas entrelaçadas alimentadas em sua consciência. Experimentos como o experimento da dupla fenda e o experimento mental do gato de Schrödinger desafiam as noções tradicionais do que compõe a realidade. As leis da física quântica são diferentes das leis do universo físico. Para entender como a consciência cria a realidade, você precisa saber como as partículas se comportam no nível mais fundamental do nosso ser. Alguns de vocês podem fazer esta pergunta, o que os físicos adoram. Uma única teoria ou equação que pode descrever cada comportamento e movimento de grandes galáxias estelares a pequenas e estranhas substâncias quânticas, uma única teoria que pode unificar todas as leis físicas em nosso universo, uma teoria de tudo. Ao longo do último século, separamos os átomos, finalmente encontrando elétrons e quarks, os blocos de construção fundamentais das coisas. Mas eles são realmente fundamentais? Nós realmente chegamos ao fundo. Os físicos gostam de reduzir a descrição da mecânica de nossa realidade à forma mais simples possível. Eles esperam que essa forma mais simples tenha parâmetros mínimos ou partes móveis. É daí que vem a ideia da teoria das cordas. Alguns físicos acreditam que a realidade é composta de cordas vibratórias infinitesimais, menores que átomos, elétrons ou quarks. O estado vibratório dessas cordas é o que determina as propriedades das partículas elementares que observamos. Por exemplo, uma corda vibrando em uma certa frequência com uma certa quantidade de energia dá origem a uma partícula chamada elétron. E eles vibram em incontáveis bilhões de vezes por segundo em 10 dimensões do espaço. Mas por que os físicos pensariam que é assim que o universo funciona? Para entender o porquê, precisamos recuar mais de 100 anos. No final do século XIX, os cientistas pensavam que entendiam a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, o calor e os gases. Em 1900, Lord Kelvin aparentemente retrucou que não há nada de novo a ser descoberto na física. Mas logo após o alvorecer do século XX, essa situação começou a desmoronar. Einstein reescreveu as próprias noções de espaço e tempo com suas teorias especiais e gerais da relatividade, enquanto Planck, Bohr e Heisenberg revelaram que o mundo do muito pequeno obedecia às regras aparentemente absurdas da mecânica quântica. Em meados de 1900, nossa visão do universo havia sido totalmente revolucionada. E essas novas e estranhas teorias físicas estavam gerando previsões incrivelmente precisas para testes experimentais. A ideia da teoria das cordas começou na década de 1960,
quando os físicos tentavam entender os hadrons, que são partículas subatômicas compostas feitas de dois ou mais quarks mantidos juntos pela força nuclear forte, semelhante a como as moléculas são mantidas juntas pela força eletromagnética. Os hadrons incluem prótons, nêutrons e mesons, que são compostos de um quark e um antiquark. Quarks são partículas subatômicas que se acredita serem indivisíveis e não possuem subestrutura. Eles não são entidades estáticas com uma posição fixa, mas existem como uma onda de probabilidades e só se manifestam em um local específico quando observados. Durante o estudo da interação entre pares de mesons, os físicos notaram peculiaridades em sua relação entre momentos angulares e massas, levando-os a sugerir que os quarks dentro dos mesons estão conectados por fios. Essas cordas podem ser descritas como faixas elásticas feitas de gluons, um tipo de partícula elementar responsável pela troca da força nuclear forte entre os quarks, conforme eles vibram. Os físicos começaram a desenvolver uma teoria quântica para explicar a força nuclear forte, mas logo foi substituída pela cromodinâmica quântica, pois a teoria das cordas da força nuclear forte descrevia um modo vibracional inesperado que era indesejado. Este modo inesperado descreveu uma partícula hipotética conhecida como graviton, que é o quanta do campo gravitacional. No entanto, os físicos perceberam que não havia razão para o graviton aparecer na investigação da corda hadrônica, portanto, abandonaram essa teoria. Os físicos descobriram na década de 1970 que a matemática da teoria das cordas poderia descrever a gravidade quântica, a peça final necessária para completar a teoria de tudo. Após extensos cálculos matemáticos e ajustes na teoria das cordas hadrônicas, os cientistas foram capazes de unificar todas as leis físicas em nosso universo no papel, mas para isso, eles tiveram que adicionar 22 dimensões extras em cima de nossas 3 dimensões espaciais e 1 de tempo. Essa teoria ficou conhecida como teoria das cordas bosônicas, que foi capaz de explicar os bósons portadores de força. Encorajados por esse sucesso, os físicos propuseram a ideia da supersimetria para trazer férmions e bósons para o mesmo quadro teórico. Os princípios da supersimetria e da teoria das cordas foram combinados para formar a teoria das supercordas, que afirma que todo bóson tem um superparceiro férmion e vice-versa. Essa teoria reduziu o número total de dimensões necessárias para explicar a natureza subjacente de nossa realidade de 26 para 10. Essa foi a primeira revolução das supercordas, que apresentou 5 teorias em que cordas quânticas unidimensionais se moviam em 10 dimensões do espaço-tempo. Às vezes, diferentes teorias matemáticas descrevem a mesma física, isso é chamado de dualidade. A teoria das supercordas está repleta de dualidades. Existem 5 versões diferentes da teoria das supercordas, cada uma representando um tipo diferente de supercorda. Em 1995, o físico Ed Witten desenvolveu uma maneira de unificar as muitas formas da teoria das supercordas em uma única estrutura chamada teoria M, que requer uma dimensão adicional, elevando o total para 11 dimensões. Embora não exista uma teoria das cordas em 11 dimensões, existe uma teoria supersimétrica da gravidade conhecida como supergravidade. A supergravidade inclui uma teoria de supermembranas, que são superfícies chamadas de membranas que devem ser incluídas na teoria M para que ela funcione em 11 dimensões. De acordo com a supergravity, as cordas quânticas unidimensionais podem se estender por diferentes dimensões, formando membranas. Essas membranas existem dentro de um hiperespaço que contém universos ligados a elas e, juntas, formam um multiverso. Nosso universo está localizado em uma dessas branas. Deve-se notar que a teoria M é uma tentativa de unificar a teoria da relatividade geral, supersimetria e teoria das cordas. Witten explicou que a teoria M é o esqueleto, enquanto as 5 teorias das supercordas são ossos individuais. Nossa compreensão da teoria M não é de forma alguma completa. Mesmo depois de identificar dualidades nas cordas e indícios de supergravidade, o meio da teia permanece impenetrável. Mesmo com o nosso conhecimento atual dessa teoria, podemos prever ou explicar vários fenômenos que não poderiam ser explicados usando nossas melhores teorias da física. A teoria das cordas explica porque a gravidade é mais fraca que as outras 3 forças fundamentais. Isso mostra que a gravidade permeia através de diferentes universos de branas, ela se infiltra através de nosso universo de branas em outros universos de branas e dimensões superiores. A segunda coisa que tenta explicar é como nosso universo surgiu. Nossas melhores teorias desmoronam no momento do Big Bang. A teoria das cordas nos dá sua própria explicação única de como os universos nascem. Os universos nascem de colisões de branas ou separações de branas. Esta é a promessa da teoria das cordas. No momento, o procedimento experimental mais certo para a teoria das cordas está no ponto inacessível com nossas tecnologias atuais. Nesse ínterim, a teoria das cordas continua a oferecer insights deliciosos para nossos problemas impossíveis. Talvez a história da teoria das cordas não seja a teoria de tudo, mas é útil.
Por mais errada ou incompleta que seja nossa atual teoria das cordas, ela também pode ser o passo inevitável para nos apontar a direção certa para entender a realidade. Na Índia Antiga, havia um filósofo chamado Shankara que contou a história de um elefante e um grupo de cegos. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho, chamado elefante, havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles sabia de sua forma e formato. Por curiosidade, eles disseram: devemos inspecionar e conhecê-lo pelo tato, do qual somos capazes. Então, eles o procuraram e, quando o encontraram, tatearam. A primeira pessoa, cuja mão pousou no tronco, disse: este ser é como uma cobra grossa. Para o outro cuja mão chegava à orelha, parecia uma espécie de leque. Quanto a outra pessoa, cuja mão estava em sua perna, disse: o elefante é um pilar como um tronco de árvore. O cego que colocou a mão em seu lado disse que o elefante é uma parede. Outro que sentiu sua cauda, descreveu-a como uma corda. O último sentiu sua presa, afirmando que o elefante é aquilo que é duro, liso e como uma lança. A parábola tem sido usada para ilustrar uma série de verdades e falácias. Amplamente, a parábola implica que a experiência subjetiva de alguém pode ser verdadeira, mas que tal experiência é inerentemente limitada por sua falha em explicar outras verdades ou uma totalidade da verdade. Shankara usou essa história para ilustrar a ideia de que a realidade nem sempre é o que parece. Podemos estar todos olhando para a mesma coisa, mas nossas percepções e experiências são únicas para nós. Isso significa que nossa compreensão da realidade pode ser limitada por nossas próprias perspectivas e preconceitos. De acordo com Shankara, a única maneira de entender verdadeiramente a realidade é olhar além de nossas próprias experiências limitadas e tentar ver o quadro geral. Ao fazer isso, podemos obter uma maior compreensão do mundo ao nosso redor e encontrar a verdade que está além de nossas próprias experiências subjetivas. Você já viu Matrix? As chances são de que você tenha. É um filme bastante popular. Um dos momentos mais memoráveis do filme é quando Neo é apresentado à escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul. Se ele escolher a pílula vermelha, aprenderá a verdade sobre a realidade, por mais difícil ou dolorosa que seja. Se ele escolher a pílula azul, permanecerá alegremente ignorante da verdadeira natureza de sua existência. Neo escolhe a pílula vermelha e descobre que sempre viveu em uma simulação. No entanto, o conceito de verdadeira realidade é questionado quando consideramos que a pílula vermelha não apenas concede conhecimento da realidade, mas também confunde as linhas entre o que é real e o que não é. Isso levanta a questão: a experiência atual de Neo depois de tomar a pílula vermelha é realmente real? Ou ele ainda pode estar dentro de uma simulação, dentro de outra camada de realidade? À medida que nos aprofundamos nessa ideia, fica claro que saber o que a realidade realmente é pode ser uma impossibilidade. A Matrix serve apenas para provar que talvez nunca consigamos distinguir o que é real e o que não é. É concebível que possamos ser pegos em um ciclo infinito de simulações dentro de simulações, cada camada mais complexa que a anterior, sem nunca chegar a nenhuma realidade verdadeira. Apenas uma simulação dentro de uma simulação dentro de uma simulação dentro de uma simulação. A ideia de que nosso universo pode ser nada mais do que uma simulação gerada por computador tem sido um tópico de debate filosófico há séculos. Com o crescente poder e sofisticação da tecnologia de computação, não é difícil imaginar um cenário em que tenhamos recursos computacionais suficientes para simular cada partícula do universo ao longo de sua história. Se o poder de computação aumentasse para níveis suficientemente grandes, poderíamos, em princípio, simular cada partícula em todo o universo ao longo de sua história. Se o computador que criamos fosse um computador quântico, capaz de manter cada partícula em um estado quântico indeterminado, ele poderia incorporar essa incerteza quântica fundamental que tudo parece possuir. Talvez a simulação em que vivemos tenha começado há apenas alguns segundos e pensamos que já se passaram 13,9 bilhões de anos porque essa informação foi incluída artificialmente em sua criação. Talvez o universo seja muito menor do que pensamos, e todas as galáxias, estrelas e planetas distantes que vemos nada mais são do que representações simplistas criadas pela simulação para dar a ilusão de um universo vasto e expansivo. Nesse cenário, a simulação só adicionaria detalhes e complexidade quando necessário, em vez de ser uma propriedade constante e absoluta de nossa realidade. Ou talvez nada exista fisicamente até que estejamos lá para observar sua existência. Talvez detalhes e complexidade sejam adicionados quando necessário, em vez de serem constantes e absolutos. E a parte mais louca de tudo isso é, talvez descobrir que tudo isso é uma simulação faz parte da simulação. Nick Bostrom, um filósofo sueco, propôs em 2003 em seu artigo "Você está vivendo em uma simulação",
que no futuro uma civilização tecnologicamente avançada poderá ser capaz de criar simulações de seus ancestrais. Esses indivíduos simulados possuiriam uma consciência artificial que os distingue dos robôs de anormalmente retratados em filmes, pois sua consciência se origina de uma pessoa real que viveu na Terra no passado. Hoje, quase 2 décadas depois, esse conceito parece cada vez mais plausível, especialmente considerando o atual ritmo de progresso no campo da IA. Isso levanta uma questão muito interessante. Digamos que o elemento-chave de uma simulação é que os personagens não percebem que estão em como sabemos que a consciência que possuímos ou aquela voz dentro de nossa cabeça que nos fala pertence a nós em primeiro lugar, e não a alguma raça antiga trazida a este mundo novamente por seus descendentes avançados. Considerando que os humanos estão prestes a habilitar outro planeta, apenas 300 mil anos após nossa primeira aparição neste planeta e começando literalmente do nada, é bastante crível dizer que, com mais alguns anos, os descendentes avançados de nossa raça seriam capazes de viajar por galáxias com facilidade e até mesmo criar seus próprios seres simulados, o que nos leva de volta ao início e, portanto, validando a teoria acima. O único propósito de perseguir essa possibilidade e entender o propósito de nossa existência é tentar entender de que tipo de jogo fazemos parte para melhorar nossa chance de prosperar e sobreviver. Embora a natureza da consciência, os conceitos apresentados pela teoria das cordas e a possibilidade de nossa existência como seres simulados forneçam informações interessantes sobre essa questão, ainda não há uma resposta definitiva. Como humanos, experimentamos o mundo por meio de nossos sentidos e interpretamos essas informações por meio de nossa consciência. No entanto, ainda não está claro se nossa percepção da realidade é uma representação verdadeira do que realmente existe ou simplesmente uma construção de nossas mentes. As implicações dessa questão são abrangentes, pois desafiam nossa compreensão fundamental de nós mesmos e do universo ao nosso redor. Isso nos leva a fazer perguntas sobre a natureza da existência, nosso propósito na vida e nosso lugar no grande esquema das coisas. No final, cabe a cada um se debruçar sobre essa questão e tirar suas próprias conclusões. Quer estejamos vivendo em uma realidade simulada, em um multiverso ou na única realidade que existe, uma coisa é certa. A busca pelo conhecimento e compreensão do universo ao nosso redor continuará a ultrapassar os limites do que consideramos ser a realidade. Em um dos meus vídeos anteriores sobre esse assunto, falei mais sobre como é importante entender que não estamos vendo a realidade. Em vez disso, estamos vendo uma história que está sendo criada para nós por nossos cérebros quebrados. Você pode assisti-lo clicando no vídeo em sua tela.